A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos. Sei que muitos acham que eu estou falando demais, que eu estou falando ofendendo, mas quando a pessoa se ofende, ofende-se porque está na carne. Entenderam, meus amados irmãos? E o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre a lei de Deus. E aí vocês vão entender que eu só estou alertando vocês. Por essa razão que eu convido vocês, irmãos. Não desistam. Continuem firmes no propósito. Comentem esse trabalho para outras pessoas. Entenderam? Faça um comentário. Compartilhe. Se inscreva. Porque esse trabalho não é para benefício meu. É para outras pessoas. Porque vem lá de cima. É ordem de Deus. Por isso eu pego da palavra e passo para vocês. Amém? Se vocês ficarem calados, as pedras clamarão. Entenderam, irmãos? Então fica com vocês a mensagem. Lembre-se disso. Pecado, irmãos, ele rouba a nossa salvação. Amém? E hoje eu vou pegar a respeito aqui de a lei. Vocês querem ver uma coisa aqui? Não? O que é lei? Vontade de Deus revelada aos seres humanos, em palavras, julgamento, preceitos, atos e etc. Os 10 mandamentos são o que mais toca na nossa vida e o que mais leva nós a se responsabilizar pelas nossas vidas, pelos nossos atos. Se você não é para matar, não é para roubar, não é para cobiçar, então você veja que ele está falando que o pecado está em você. Não é para você cometer isso. É para você amar teu próximo. Ame a teu Deus acima de todas as coisas e ame teu próximo como a ti mesmo. Entenderam? Porque são o resumo da vontade de Deus para o ser humano, cumprindo a lei. Os israelitas mostraram muita fé, ou sua fé em Deus. Jesus respeitou e cumpriu a lei e mostrou seu significado profundo. Entenderam? Jesus veio e cumpriu a lei. Cumpriu. Porque ele veio pela lei. Mas depois que ele assumiu o ministério, depois que ele morreu e ressuscitou, as coisas mudou. Tudo mudou, irmãos. Por isso houve a divisão entre a lei e a graça. Que foi quando o véu se rasgou de cima e embaixo. E a terra fendeu. Então houve a separação. Entenderam? Aqui em Mateus, no livro capítulo 5, do verso 17 a 48, ele resumiu toda a lei no amor a Deus e no próximo. No Mateus 22 a 37, 39, a lei mostra a maldade do ser humano, mas não lhe pode dar a vitória sobre pecado. Romanos 3:7. Assim, o propósito da lei é preparar o caminho para o Evangelho. Gálatas 3:24. Entenderam, meus irmãos? Vamos ver aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do 17. O título dessa mensagem é O Cumprimento da Lei
e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei já se cumpriu, está se cumprindo. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você viu a diferença entre o pecado e a graça, a lei? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Você vê como tem que ser forte, tem que mudar todas as coisas, irmãos. Não pode ficar esperando as coisas acontecer. Você tem que fazer as coisas acontecer a seu favor. Amém? Então, se você não exceder, olha só, irmão. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, sem motivo. Por isso você tem que a justiça, ela vai favorecer você se você estiver certo. Entendeu? Quando você estiver errado, a justiça vai contra você. E qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu do juízo do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Quem chamar você de louco? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o que é a lei, irmãos, o que é a lei de Deus. Não tem como mudar a lei, esconder a lei, irmão, não tem. Concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Se você continuar no pecado, irmão, que você não se reconciliar ou não acertar as coisas, a justiça vai te condenar. É isso que está escrito aqui. Porque aí você não tem argumento para se defender, você é o culpado. Aí vai parar na prisão. Porque está escrito lá em Romanos 13, acerca das autoridades. Toda a autoridade foi constituída por Deus. E é aí, irmãos, que vem a lei e a justiça de Deus.
Amém? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último cêntimo. Enquanto estiver devendo lá, vai ficar lá. Amém? Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha a sensibilidade da nossa vida, irmão. Basta você cobiçar ela, desejar ela no coração e já querer ir lá, levar lá para o motel, entende? Já se arrebentou tudo, já cometeu adultério, já pecou. Portanto, se o teu olho direito te canalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. Entenderam? Eu já preguei esse dia, já falei a respeito. Estão entendendo, irmãos? Que a responsabilidade é tudo nossa. Veja lá os 10 mandamentos. Você não está jogando tudo em cima de você. Você. Se você cometer isso, você vai ser condenado. Se você cometer isso, não faça isso, não faça isso. Pecado é pecado, é pecado. Porque Deus não peca, Jesus também não peca. E o pecado está em nós. É nós que praticamos o pecado. Então, quem tem que se defender do pecado, se redimir, se eliminar o pecado da nossa vida, somos nós mesmos. Como que Jesus pode perdoar você, os teus pecados, te salvar, se você insiste em continuar no pecado? É a concupiscência, irmãos. O que está escrito aí? O que é concupiscência? Forte e contínuo desejo de fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus. O que Deus determinou para fazer, faça. O que Deus determinou para não fazer, não faça. Para que você não caia na tentação. Entendeu, meu irmão? Vamos ver aqui no 22. Mateus 22. Você vai ver o que vai acontecer aqui, irmão. O que está escrito aqui? Eu estou tirando o dicionário, irmãos. Aqui, ó. Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, né? Ele é semelhante a este. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende tudo da lei, de toda a lei e os profetas. Estão entendendo, irmãos? Que aqui não tem nada. Jesus falando para você que você está com os teus pecados perdoados. Assim, de graça. Não tem como, irmão. Não tem. Ou você se livra do pecado e é salvo, e pede perdão para ele e é perdoado, ou você continua no pecado e esquece de Jesus. Jesus também não vai poder fazer nada para você se você não se interessa pela salvação.
Ele veio para salvar os perdidos. Mas se o perdido continuar no erro, vai ficar perdido. Está entendendo, meu irmão? Vamos ver aqui de novo. Em Romanos 3:7. O que está falando da lei, irmão? Romanos 3:7. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venha bem? A condenação desses é justa, a condenação deles é justa, porque o cara está vivendo no pecado aqui, irmãos. Olha só aí, ó. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória de Deus, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Então, irmãos, a justiça julga você pelas tuas obras. Se você comete pecado, a justiça vai te condenar. Entenderam? Então, isso, irmãos, nós precisamos de tomar conhecimento disso, é estudar a palavra, memorizar as palavras, viver a palavra, guardar as palavras, praticar a palavra, que é a verdade. Não é só Jesus, meu Senhor, oh meu Pai, pelo amor de Deus. Isso aí é inútil. O que Tiago falou? Que nós vamos ser julgados pelas nossas obras? Obra sem fé é morte, fé sem obra é morte? Então, meu irmão, praticar, guardar, viver ela, estudar, aprender. Entenderam? Aí sim ela vai fazer um efeito na tua vida. Entenderam? Vamos ver aqui agora em Gálatas, no capítulo 3, 24. O que está dizendo da lei? Gálatas 3, 24. Jesus Cristo é o Senhor. De maneira que a lei, vamos começar aqui no 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, que é Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, que é da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Olha que responsabilidade, irmão. Não tem como você fugir dessa. Não tem mais saída. Ou você está com Jesus verdadeiramente ligado a Ele, ou você está desligado por completamente. Jesus está no mundo do pecado. Entenderam? E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso, meu irmão, que eu tenho falando para vocês sempre, estudem a palavra, guardem ela, pratique, viva, para que você veja a diferença da tua vida com Cristo e a vida que você está vivendo agora no mundo. Igreja hoje, irmão, tome cuidado, você é a igreja de Jesus. Agora você se reúne nesses grupos de pessoas aí que você está vivendo. Qual é o teu pastor? Qual é a visão do teu pastor? Como que você está? Você está concordando com o teu pastor porque ele é um verdadeiro, um santo, um anjo da igreja? Ou o cara está desviando os pensamentos teu, colocando outras coisas, fazendo, prometendo coisas que Deus não prometeu, e você não está percebendo isso. E você acha que está certo. Então você está sendo enganado. Porque a própria Bíblia diz, Jesus falou, examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Se você não conhece a palavra e você está dentro do ministério e o pastor, ele é astuto e ele está falando coisas, prometendo coisas para você, que dizendo que Deus prometeu, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você está sendo enganado. Porque Jesus disse lá em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus amados irmãos, prestem bem atenção nessa mensagem. Se vocês começarem lá de Mateus 6,23 em diante, o que ele vai falar? Por que você anda preocupado com o que comer, com o que vestir? Por que anda preocupado, ansioso, angustiado? Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança em Deus? Se você se acha o filho de Deus? Porque quem anda preocupado com o que comer, com o que vestir, e com grandes coisas, e com vaidade, você não está ligado a Deus, você não está com Deus, não está fazendo, guardando os mandamentos, fazendo a vontade de Deus. Você está seguindo o curso da tua carne, do teu mundo, os prazeres do mundo. Por isso ele disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você estiver mesmo vivendo, buscando o reino de Deus, vivendo em santidade, aí as coisas vão ser acrescentadas, porque Deus não abençoa quem está no pecado. Se o cara quer alguma coisa, que luta com seus próprios braços, trabalha o dobro, mas a tua fé, aliás, a tua paz, vai fugir de você, porque você está atormentado, você está cansado, você está invocado com aquilo que você quer, os seus deleites. Aí é onde as consequências vêm, porque você não pode ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode falar com você, os anjos não podem estar perto de você, porque você não está ligando com Jesus. Quando Jesus falou, vigiai e orai sem cessar. Sem cessar. Quando Paulo falou para Timóteo, lá no capítulo 2, 1 Timóteo 2, orai por os seus líderes, por todos aqueles, fazei deprecação. O que é deprecação que ele está falando ali? É oração insistente, contínua, sem parar. Oração. Isso chama-se deprecação. Então você tem que orar pelo teu país, tem que orar pelo teu pai, pela tua mãe, para os governadores, tudo tem que orar por eles.
E eu estou falhando nisso também. E agora essa palavra veio para me orar pelo meu presidente, pelo líder, pelos governadores, prefeitos, vereadores, para que seja a oração chegue até eles e a ação maligna não domine eles pela ganância. É isso que Jesus e Paulo falaram. Orai, fazei oração e deprecação por todos os homens, e até por aqueles que estão em eminência. Aí eu fui ver no dicionário o que é eminência, quer dizer aqueles que estão na ativa, que estão trabalhando, que estão lutando. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos, que a responsabilidade que nós temos é muito grande, que nós não podemos ficar se preocupando com coisas do mundo que vai perecer. Você vai pagar 200 mil num carro para virar cinza, para evaporar, porque você não vai poder chegar e dirigir lá no céu. Milhões de dinheiro, com dinheiro na tua conta. Atrás, o ladrão vai roubar, vai minar e vai comer. O teu ouro, a tua prata, a ferrugem vai corroer. As tuas roupas finas, a traça vai comer. E você, para onde que vai a tua alma? Você é alma. Vai para o inferno, perecer lá na chama, eternamente, porque você não creu em Deus, não estava com Jesus, porque Jesus só vai levar os que estiver com ele hoje. Isso é bíblico, é estudo, se vocês querem, né, antes de vocês questionar isso, falar que eu estou falando isso, porque eu estou errado, estuda o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus, que você vai descobrir. Mas estude, não leia. Como eu falei para vocês esses dias, não adianta você pegar a Bíblia, querer ler todo um dia, no mês, não vai resolver nada. Você não vai memorizar nada. Se você quer estudar a palavra, pega um capítulo de Mateus, Apocalipse, você pega um livro daquele e vai folheando de capítulo, e pega o capítulo, vai versículo por versículo, vai até 5, 10 versículos, e você começa a trabalhar em cima daqueles 10 versículos que chegaram até lá. Memorize ele, fique meditando ele o dia inteiro, que você vai receber a resposta, ele vai se manifestar para você o que aquela palavra está dizendo para você e para o mundo. Não adianta você querer, igual, por exemplo, estão pegando, tem igreja aí, que todo ano a própria Batista pega o livro lá de Gênesis para terminar lá em janeiro, para terminar lá em dezembro. É uma perca de tempo, irmãos. Basta você ler uma vez a antiga aliança, você vai separar as promessas e as profecias de Deus. Aí sim você já vai guardar aquelas para você. Promessa de Deus é para você quando você se tornar filho dele. As profecias é para mostrar para você o que já aconteceu, é para mostrar para você que elas são verdadeiras, que os que já aconteceram e as que estão para acontecer, vai acontecer, para você se preparar para esse dia. Agora, se você começar a correr atrás de carro novo, 0 quilômetro, carrão do ano, carro caríssimo, você se endivida tudo, você corre dia e noite, você já não consegue mais ter paz para pagar aquela dívida, mas o orgulho, a arrogância, a ganância, a vaidade vai te levar você para o inferno. Porque você não vai ter tempo para Deus, não vai ter tempo para Jesus, não vai ter tempo para você se livrar dessas consequências da carne, concupiscência, e você vai ser condenado. É isso que a palavra do Senhor diz.
Querem ver o que está escrito aqui em Tiago, irmão? Capítulo 5, verso 1. Eu já falei isso e vou falar para vocês o que é a vaidade, riqueza, avareza, tudo. Condenação dos ricos e opressores. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo ou como gangrena a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então, irmão, o que quer dizer com isso? O teu dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro você vai ganhar daqui para frente e vai se preocupar com dinheiro, ele vai servir de lenha para aumentar a chama no inferno, para te atormentar cada vez mais. Tá entendendo, meu irmão? Eis que o salário do trabalhador, dos trabalhadores que separaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído. Clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Porque a maldade que vocês cometerem aqui, a justiça vai levar lá no céu e chegar até o trono de Deus. E aí vem a condenação. Não é melhor você ter um carrinho aí, ó, bom, barato, que não te leva você para a dívida, que você tenha tempo, tenha paz, que a paz para você entrar no teu coração, falar, poxa, eu tenho meu carrinho, está pago. Me leve para onde eu preciso ir, confortável. Deixa os carrão de 200, 300 mil passar por você. E você com o teu fusquinha lá bonitinho, você vai chegar lá do mesmo jeito. Mas com paz, com alegria no teu coração, com a tua salvação garantida. Amém, irmãos? Pecado, avareza, ganância, egoísmo, presunção, é tudo pecado. E isso te rouba a tua salvação, te afasta de Deus. Entenderam, irmão? Tem uma palavrinha lá em Provérbio que fala, né? Que Salomão falou. É melhor você morar num cantinho do telhado em paz do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. Isso quer dizer também, irmão, que é melhor você ter uma casinha simples, um carrinho simples, e ter paz com Deus do que você estar com um casarão e estar ali atormentado. Entenderam, meu irmão? Então fica essa mensagem com você, e agora, a partir de agora, é com você, porque a minha parte eu fiz. Eu tirei da palavra da verdade e passei para você. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.